Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 20 de junho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 ao 9. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, queremos levar ao vosso conhecimento a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Com efeito, em meio a grandes tribulações que as provaram, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. Eu sou testemunha de que esses irmãos, segundo os seus recursos, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, nos pediram a graça de participar da coleta em favor dos santos de Jerusalém. Indo além de nossas expectativas, puseram-se logo à disposição do Senhor e também a nossa pela vontade de Deus. Por isso solicitamos a Tito, assim que a iniciou, ele leve a bom termo entre vós essa obra de generosidade. E como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade, que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nessa obra de generosidade. Não é uma ordem que estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a boa vontade de outros. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos muito bem-vindos. Você que está ouvindo essa pregação pela primeira vez, vocês que ouvem todos os dias, eu quero pedir o apoio. Se você ainda não é inscrito no canal, aí embaixo tem o inscreva. Então inscreva-se, ative o sininho de notificações, deixe o seu testemunho, a sua mensagem nos comentários da pregação de hoje e principalmente compartilhe essa pregação nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que possamos alcançar mais e mais pessoas. Assim como você hoje está ouvindo essa palavra, você pode ter certeza que existe alguém próximo de você que ainda não ouve e que precisa ouvir. Então eu conto com todos para que essa corrente possa aumentar, para que essa corrente possa crescer cada dia mais. Eu coloquei o título dessa pregação do último versículo. Jesus se tornou pobre para que nós nos tornássemos ricos. Meu irmão e minha irmã, essa é uma grande mensagem do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, mas também para cada um de nós. Quando São Paulo vai falar aqui, escrevendo essa carta às igrejas da Macedônia, ele vai falar de algo maravilhoso que aquela igreja vivia. E ele vai dizer, em meio a grandes tribulações que provaram essas igrejas, existia uma extraordinária alegria e extrema pobreza, e disso transbordou em tesouros de liberalidade, em tesouros de doação, em tesouros de querer contribuir com a obra de Deus. E eu queria então meditar isso hoje com você. Essa palavra, ela tocou muito meu coração, porque nós somos chamados a deixar transbordar em nós esses tesouros de doação. Mesmo diante de provações, de lutas, mesmo diante de dificuldades, nós precisamos deixar transbordar em nós
a liberalidade. Essa pessoa que é liberal, essa pessoa que doa, essa pessoa que oferta, essa pessoa que não mede sacrifícios para ver o outro feliz, para ver a igreja caminhando bem, para ver o nome do Senhor ser propagado, para ver vidas salvas. E São Paulo louvava a Deus por essa igreja por isso. Porque São Paulo vai dizer que ele era testemunha de irmãos que, tendo pouco, quiseram colaborar na coleta, quiseram colaborar com a missão para abençoar aqueles que estavam incumbidos de levar a palavra de Deus, que São Paulo chamou de santos de Jerusalém. E essas coletas eram coletas usadas para manter a obra, para manter a missão, para dar condição àqueles que estavam saindo por todos os lugares para pregar o Evangelho. E São Paulo vai dizer que aquelas pessoas estavam indo além das expectativas deles, porque eles se colocavam à disposição dos irmãos e do Senhor. E isso para nós, para mim, tem um sentido muito especial, porque quantas vezes eu já falei isso? Quantas pessoas falam: ah, eu sou tão pequeno, eu sou praticamente um zero à esquerda, se eu estiver na missão ou não, não vai fazer diferença. Eu não tenho nada para oferecer, eu não tenho nada para colaborar. E se você tem pensado assim, eu quero te dizer hoje, renuncia. Porque todos nós temos algo a oferecer ao Senhor e aos irmãos. Mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, das perseguições, como aquelas igrejas da Macedônia estavam vivendo, eles carregavam a alegria e desejavam ajudar na missão, porque aqueles homens e mulheres sabiam o bem que o Evangelho estava fazendo a cada um deles. Então, meu irmão, cada um de nós temos algo que nós podemos oferecer, sim. Cada um de nós temos algo que nós podemos ofertar para que o nome do Senhor possa ser cada dia mais conhecido, amado e adorado. Não há ninguém que não tenha nada para oferecer. E o nosso pouco na mão do Senhor, ele se torna muito. Nós meditamos uns dias atrás sobre aquela oferta daquela viúva que deu tudo que ela tinha. E nós somos chamados a ser esses instrumentos nas mãos do Senhor. Olha para dentro de você, e mesmo que você não achar nada que você possa oferecer, Deus sabe o que você pode oferecer. Deus sabe o que eu posso ser nas mãos dele, o que você pode ser nas mãos dele. Aqueles irmãos viviam em extrema pobreza, viviam dificuldades, mas mesmo com as provações deles, eles se sentiram felizes em colaborar com a obra de Deus. E isso é muito importante para cada um de nós. Isso é fundamental na nossa vida de cristãos, quando nós entendemos que nós não somos simplesmente espectadores na igreja. Não podemos ser somente espectadores. Quando Jesus falou com os discípulos que era para pedir ao Pai que mandasse mais operários, porque a messe é grande e os operários são poucos, ele falava disso. Daqueles que estão na igreja, que vão à igreja frequentemente ou vão à igreja ao domingo, mas chegam ali, sentam no banco, participam e vão embora. E isso é importante, é um começo. Mas nós não podemos ser espectadores para sempre. Nós somos chamados a ser colaboradores com a obra de Deus. Colaboradores. Em todos os sentidos. Na oferta material, no dízimo,
na nossa oferta espiritual, na missão, na contribuição com a comunidade, com os movimentos e pastorais da igreja. Tudo que nós fizermos para o Senhor, sendo feito do coração e com amor, vai resultar em mudança de vida, na vida de outras pessoas. Porque às vezes, a pessoa não vai ser, por exemplo, pregador da palavra, mas essa pessoa vai ajudar, como vocês me ajudam todos os dias compartilhando, para que essa pregação chegue até outras pessoas. Às vezes, você não vai estar lá na frente da igreja, mas você vai dar o seu sim, e as pessoas podem nem notar que você está ajudando. Mas Deus conhece. Ontem à noite meditava com a minha família, na nossa oração da noite. Nós estamos meditando cada dia um capítulo de um livro maravilhoso. Inclusive eu até aconselho vocês lerem, chama A Santidade Cada Dia. E o capítulo de ontem falava de uma mulher que havia um encontro muito grande da renovação carismática naquele país. E ela tinha sido escalada para uma função muito importante, que era levar para o grande público palavras de ciência. Mas ela foi rezar e perguntar o que o Senhor queria. E o Senhor mandou ela para a sala de intercessão. E a sala de intercessão recebia pessoas que queriam receber oração. De repente chega uma mulher que era do Vietnã para receber oração. E aquela irmã não sabia falar a sua língua. Então, o livro vai dizer que ela começou a rezar em línguas. E o Espírito Santo fez algo extraordinário e deu para ela o dom de falar na língua do Vietnã. E Deus usou aquela irmã para abençoar aquela mulher. Aparentemente, a missão que o Senhor tinha dado para ela era menor, porque se ela tivesse estado na primeira, ela iria falar para multidões. Mas ela falou para uma pessoa só. Mas era aquele projeto que Deus tinha para a vida dela. E sabe o que isso traz para nós? Esse sentido verdadeiro da missão. De nós deixarmos o Senhor nos usar onde Ele quer. E você pode ter certeza absoluta. O Senhor te deu dons e talentos para que através de você outras pessoas possam experimentar o amor de Deus. E São Paulo vai finalizar dizendo: vocês conhecem a generosidade do nosso Senhor Jesus. De rico que era, Ele tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Gente, quando eu li esse versículo, eu fiquei todo arrepiado, cheio do Espírito Santo. Porque essa foi a generosidade do nosso Senhor. Ele se fez pobre por cada um de nós, para que nós fôssemos ricos. Ele se fez pecado por cada um de nós, para que tivéssemos a salvação. Ele se sacrificou na cruz por nós, para que nós fôssemos livres. E quando Jesus se torna pobre por cada um de nós, Ele nos faz as pessoas mais ricas. Porque o tesouro que o Senhor nos deu, aleluia, esse tesouro não tem dinheiro nenhum no mundo que compra. Nenhuma posição social, nenhum status, nada compra esse tesouro, que é a vida eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Nós não podemos esquecer disso nunca. Jesus, que é rico de tudo, Ele abre mão de tudo e se torna pobre e humilde, para que nós possamos receber a maior riqueza que um ser humano pode ter, que é a salvação e a vida eterna. E foi por sua pobreza,
por sua humildade, por suas chagas, que nós somos curados e que nós somos enriquecidos daquilo que o mundo não compreende, daquilo que o mundo não tem, mas que está acessível a todos que abrirem o coração. E se Jesus, sendo Deus, ele esvaziou-se a si mesmo para nos fazer ricos, por que nós não vamos abrir mão para ajudar os outros? Porque nós temos medo de estender a mão para ajudar o outro? A certeza que eu tenho, meus irmãos e minhas irmãs, é que enquanto mais nós doamos, enquanto mais nós servimos, enquanto mais nós usamos os recursos que Deus nos deu para ajudar o nosso próximo, mais bênçãos nós teremos, mais a graça de Deus estará na nossa vida. E nós estaremos acumulando tesouros do céu, como diz a palavra, onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. É esse tesouro do céu, essa riqueza que o Senhor tem para cada um de nós. Ele é a nossa riqueza, Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso maior presente. Guarda isso no seu coração e abra o seu coração para a generosidade. Porque enquanto mais nós ajudarmos o próximo, enquanto mais nós ajudarmos a missão, mais a graça de Deus estará sobre a nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, quantas vezes nós temos medo de ajudar? Quantas vezes nós achamos, Senhor, que aquilo que nós temos é muito pouco e se nós ajudarmos as outras pessoas vai faltar para nós? Quantas vezes, Senhor, nós esquecemos de te agradecer pelo pouco e saber que nesse pouco está a sua providência, está a sua bênção, está o seu amor. E à medida, Senhor, que nesse pouco nós confiamos no Senhor e ajudamos o nosso próximo, e ajudamos o nosso semelhante, e ajudamos a sua obra, e ajudamos a igreja, no sentido material, no sentido espiritual, em todas as áreas da nossa vida, mais ricos nós seremos, Senhor, porque o Senhor se fez pobre para nos enriquecer com as graças do Senhor, com a bênção do Senhor e com esse tesouro maravilhoso que ninguém pode tirar de nós. Tira de nós, Senhor, toda avareza. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos impede de abençoar a vida das pessoas. E à medida que nós somos generosos, à medida que nós somos caridosos, mais a sua bênção, mais a sua graça estará sobre a nossa vida e estaremos acumulando os nossos tesouros na eternidade. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.